Vocês deixaram o Corinthians e o Flamengo dominar. O Flamengo ainda tem dinheiro. Agora o Corinthians com as calças na mão, com as fraldas cheias, tem um time melhor que o nosso. Olha o lançamento perigoso pro Yuri, gol do Corinthians. Mateuzinho, enfiada de bola. Gol do Corinthians, Memphis. Fala pessoal, terminou agora há pouco o Corinthians campeão da Copa do Brasil em cima do Vasco. Vamos ver aqui a reação da torcida rival. Acompanhe comigo. Acabou agora, Vasco 1, Corinthians 2, Corinthians campeão da Copa do Brasil. Para desespero do Palmeiras, para desespero, é o pior ano da história do Palmeiras. O palmeirense viu durante todo 2025 o Flamengo dominar o Campeonato Brasileiro, dominar a América e por pouco não foi campeão do mundo. E o Corinthians, campeão paulista em cima de nós e ganhou agora a Copa do Brasil em cima do Vasco. Que olha, não tem nada de gigante da colina, eu coloquei a camisa, é o anão, viu, Karina? É o anão, é o Palmeiras do Rio de Janeiro. O Vasco da Gama é o Palmeiras do Rio de Janeiro. É o time que fica no vice e a Leila Pereira e o Abel merecem ver o Corinthians campeão e o Flamengo campeão. E pior, nós renovamos com o Abel, esse Abel horroroso, que o Palmeiras vai ter que aguentar até 2027. E a Leila quer terceiro mandato. E tem esses diretores de planejamento, o Palmeiras não tem dinheiro. Anota, torcedor do Palmeiras, abre o olho. O Palmeiras não tem um centavo para contratar. E tá agora se desfazendo do Aníbal Moreira pro River Plate. O Palmeiras que pagou 10 milhões de dólares pelo Aníbal Moreira e tá vendendo por 7. Quem é responsável por isso? É você, Abel. É você, Leila Pereira. É você, Anderson Barros, que não entende absolutamente nada de futebol. São 3 aberrações. Vocês não entendem nada. Vocês deixaram o Corinthians e Flamengo dominar o futebol brasileiro. Vocês deixaram o Corinthians e o Flamengo dominar. O Flamengo ainda tem dinheiro. Agora o Corinthians com as calças na mão, com as fraldas cheias, tem um time melhor que o nosso. O Depay, o Palmeiras não tem um jogador igual o Depay, não tem. O Yuri Alberto podia ter decidido o jogo. O goleiro do Corinthians é melhor que os 3 do Palmeiras. Se juntar os 3 goleiros do Palmeiras, não dá o goleiro do Corinthians. Então, um planejamento nojento, uma administração péssima. E você, jornalista São Paulino, que fica... Ai, o ano do Palmeiras foi uma aberração. Essa que é a verdade. Corinthians campeão da Copa do Brasil. E eu posso dizer pra você, é o pior ano da história do Palmeiras. Ver o Corinthians ganhar o Paulista, a Copa do Brasil. E ver o Flamengo levar o Brasileiro, a Libertadores e por um triz ainda leva o Campeonato Mundial. Karina, inacreditável, ainda coloquei essa camisa, tentando achar que o Vasco... E por um trilheiras, ver o Corinthians ganhar o Paulista, a Copa deu... E eu posso dizer pra você, é o pior ano da história do Palmeiras. Ver o Corinthians ganhar o Paulista, a Copa do Brasil. E ver o Flamengo levar o Brasileiro, a Libertadores e por um triz ainda leva o Campeonato Mundial. Karina, inacreditável, ainda coloquei essa camisa, tentando achar que o Vasco ia conseguir. Mas o Vasco da Gama, Karina, é o Palmeiras do Rio de Janeiro. Rapaziada, vamos deixando o like, vou passar a voz pra Karina aqui. Eu tô extremamente irritado, eu quero que você escreva aqui se é o pior ano ou não é do Palmeiras. Mas a Leila, o Abel e esse monte de passapano do Palmeiras merece ver o Corinthians campeão. Vocês merecem, eu não mereço. Que eu tentei aqui, briguei, lutei, tentei falar que era um monte de bagre que o Palmeiras contratou e nós temos que amargar esse 2025 horroroso. Boa noite, Karina, rapaziada. Vamos deixando o like, se inscreva. Daqui a pouco eu passo a voz pro André. Boa noite, Karina. Lamentável, inacreditável. Boa noite, Lugó, André, pessoal que está acompanhando aí o canal. Assim, Lugó, o time do Diniz é um time que se expõe muito, né, pelo próprio tipo de jogo, estilo de jogo, ainda mais quando tem a desvantagem no placar. O Dorival é técnico copeiro, né, isso é incontestável, ganhou a 4ª Copa do Brasil dele, ganhou 2010 com o Santos, 2022 com o Flamengo, 23 com o São Paulo e agora 25 com o Corinthians. Então, assim, ganhou 4 Copas do Brasil com 4 times diferentes, Dorival Júnior. Então, assim, com as mudanças, assim, no segundo tempo, também após o segundo gol do Corinthians, a gente vê também a questão das opções no banco, né? Um coloca o Tietê,
e o outro coloca o Garro, né? Nesse momento eu falei, pensei, o campeonato tá decidido, quando tava 2-1 pro Corinthians, e eu vi o Fernando Diniz colocando o Tietê e o outro colocando o Garro, Dorival não, acabou, tá decidido. O aproveitamento do Corinthians fora de casa, nessa Copa do Brasil, foi 100% na Copa do Brasil, 100%, ganhou 5 jogos fora de casa. É time que tá devendo as calças, vive uma crise institucional sem precedentes, uma polêmica atrás da outra, mas é isso, quando precisa ganhar, decidir, não entra com fralda cheia, não se acovarda, mesmo jogando fora de casa, no Maracanã, buscou o jogo, marcou, agora no final teve defesa do Hugo, a defesa ali chutando, nem deixando o Vasco finalizar de forma alguma. Então assim, é isso, é time que sente uma final, Lugó, sabe o que é jogo importante, jogo decisivo, tá aí. A temporada do Corinthians muito melhor que a do Palmeiras, com todo o investimento que o Palmeiras fez, lamentável. Corinthians campeão da Copa do Brasil e fica uma lição para esses incompetentes da direção do Palmeiras. O que mais a gente tem que trazer como palmeirense é a incompetência. Abel, você é horroroso, Abel, você é horroroso. Leila Pereira, sua administração é péssima. Você não ganhou nada pelo Palmeiras, nada. As Libertadores que foram conquistadas, que tem muita gente vomitando por aí, que a Leila ganhou 2 Libertadores, ela não ganhou. Na gestão da Leila, não ganhou. Como patrocinador, era o Galhote, o presidente. Então, Leila, você não ganhou nada. Abel Ferreira, você é uma aberração, Abel. Você conseguiu deixar o Corinthians com um investimento muito menor e contratando jogadores de muito mais qualidade do que você tem aí. Porque lá não tem Jefité, né? Não tem Mikael, né? Não tem essa aberração desse meio de campo que você tá agora rifando, né? Aníbal Moreno, rifando. Você tá rifando, Abel. Você tá rifando o Palmeiras. Você gastou 10 milhões de dólares com esse Aníbal, com essa aberração, e tá vendendo por 7. Quem vai pagar os 3 a diferença? Ou não foi você que escolheu? Ou foi o Anderson Barros? É uma diretoria incompetente. É um absurdo o Palmeiras ter renovado com o Abel. E o Dorival Júnior, com investimento muito menor. Mas, levando no braço, levando no trabalho, enxergando o futebol. Não é levando no Coutinho, Abel. Não é no Coutinho que se ganha título, não. O Corinthians ganhou dentro do campo, jogando bola, rachando, a torcida empurrando. Não é torcida de corredorzinho verde, não. Torcida que nem o André fala, que toma Coca-Cola no porta-copo dentro do Allianz Parque. É isso que tá fazendo a diferença. Esses passadores de pano do Palmeiras estão prejudicando o Palmeiras. Você viu a torcida do Corinthians? Os caras derrubam alambrado, os caras vão com vontade. A do Palmeiras é um bando de mimizento que ficam aí. Não pode criticar o Abel, não pode mandar ele tomar caju, não pode mandar tomar caju. Depois do que a gente viu, o Corinthians venceu o Paulista com méritos, jogou mais que o Palmeiras e venceu a Copa do Brasil com méritos. Então é inquestionável. Não tem que falar de arbitragem, não tem que falar de nada. O Palmeiras é um time pequeno hoje. Vocês, diretores do Palmeiras, transformaram o Palmeiras num time que pensa pequeno. E o Corinthians, parabéns, Corinthians, parabéns, Corinthians. Mereceu o título, foi melhor, tem jogadores que decidem. O Depay, gente, sem brincadeira, eu queria ter o Depay no Palmeiras, queria. Mas o Depay, eu queria sim. Porque só o que ele fez de gol, só o que ele decidiu contra o Palmeiras e hoje contra o Vasco, já valeu o que pagam por ele. Só o que ele decidiu. Então, só o que ele fez contra o Cruzeiro já se pagou. Então, o Palmeiras tem um bando de jogador mimizento. Flaco Lopes, jogador fraco e que se acha a última bolacha do pacote. O Palmeiras hoje tem um jogador que se chama Vitor Roque. O resto pode rifar todo mundo, Karina. Parabéns ao Corinthians, campeão com méritos. E essa diretoria do Palmeiras é um engodo. É um engodo. Vocês do planejamento do Palmeiras, e o Palmeiras não tem dinheiro para contratar. Parem de entrar na onda da imprensa que o Palmeiras está até de jogador. Não está. Se não sair, não chega ninguém. E o Corinthians sem dinheiro, Karina. Sabe o que me deixa puto? O Corinthians com nenhum investimento, devendo as calças, ganhou 2 títulos no ano. Copa do Brasil, que enche o cofre, que é um título super bacana, e o Campeonato Paulista em cima de novo. Tá na Libertadores muito bem, garantiu vaga. É inacreditável, Karina, é um tapa na cara de toda a diretoria do Palmeiras e de nós, torcedores. A gente merece, porque tanto que a gente foi arrogante, tanto que esses passadores de pano ficaram lambendo o Abel, e o Abel vai tomar pressão. Abel, se segura que a pressão tá com você, que eu duvido que você consiga fazer esse Palmeiras jogar com o Riai, com o Kelvin,
com todos esses encostos que você trouxe a 700 milhões de reais. Karina, parabéns Corinthians, parabéns Flamengo, mas eu já digo antecipadamente, é o pior ano da história do Palmeiras. Nem quando a gente foi rebaixado, eu me senti tão humilhado de perder título para Corinthians, para o Flamengo e o Palmeiras, o time milionário, naufragado. Distribui passe na direita, esticou a bola pro Mateuzinho, veio Andrés para dar o bote nele. Lançamento pro Yuri Alberto, se chegar é perigo. Dominou Yuri Alberto, sai Léo! Gol deles. Hesitou em sair do gol. Léo Jardim hesitou em sair do gol. O jogo começou numa construção pela esquerda. O Andrés Gomes está tomando um esporro do Diniz com toda a razão. Léo Jardim errou a não sair do gol. O Andrés deu distância. Ninguém foi na bola. Não sei por que o Léo não saiu do gol. Que vacilo. Que vacilo. 18 minutos. Quatro contra 2. Ih, o contra-ataque é ruim, hein? Acionou o Mateuzinho. Yuri Alberto invadiu a área. Sai, Léo Jardim. Gol deles. Depay. Força o lançamento para o Yuri Alberto. Cadê a defesa? Adiantou, Yuri Alberto bateu e fez. Falha da defesa do Vasco. Yuri Alberto abre o marcador aqui no Maracanã. Léo Jardim não saiu do gol. A defesa do Vasco deu espaço. 1-0 Corinthians, Pedro Ícaro. Pela bola longa do Mateuzinho, né? Mateuzinho tentou encontrar o Yuri Alberto já em outras oportunidades na partida. Dessa vez ele encontra o Yuri Alberto. Estava com ele na marcação, o Yuri conseguiu levar à frente e aí tocou na saída do goleiro Léo Jardim. O Corinthians abre o placar aqui no Maracanã. Sorato, primeira chegada efetiva do Corinthians, um erro defensivo do Vasco, Sorato. Isso, chamava a atenção de duas inversões que já tinham acontecido aqui para o Mateuzinho, um pouco mais de onda. 4 contra 2, vem Corinthians. Mateuzinho, enfiada de bola. Gol do Corinthians, Memphis. Erro de Puma Rodrigues lá no ataque, lá pela esquerda. Jogada toda bem construída. O Corinthians faz 2-1 com o Memphis. Há esperança de um possível impedimento, mas 2-1 Corinthians, Sorato. É um erro no campo de ataque, onde o Corinthians entra na característica que ele está pronto para fazer, que é a velocidade na transição ofensiva para o campo para atacar. Olha o lançamento perigoso para o Yuri, gol do Corinthians. Que bola perigosa para o Yuri Alberto. Próxima linha de fundo, um tapa no canto do Léo Jardim. O Corinthians abre o placar no Maracanã, hein? Mais um lançamento para o Mateuzinho. Cruzamento lá do outro lado e o Yuri Alberto abre o placar no Maracanã, Quindy. No lançamento, como o Corinthians vem jogando, agora, desculpa, o Léo Jardim não pode ficar dentro do gol numa bola dessa. Já que o Corinthians só tem essa jogada de tentar o lançamento para o seu atacante, que tem alguma velocidade, ele tinha tempo de sair nessa bola, ele tinha tempo de disputar, jogar mais adiantado. Como o Ramani falou muito bem, o Vasco está respeitando muito o Corinthians. A estratégia do Dorival de se fechar e tentar achar um gol vem dando certo. Agora a tendência é eles recuarem ainda mais. O Vasco precisa virar o jogo para evitar a cobrança de pênalti. 1-0 Corinthians. O Fernando Diniz vai ter que, como disse, respeitar menos o adversário. Lá vem o contra-ataque do Corinthians, jogada perigosa. Abre aqui na direita com o Mateuzinho. Passou o Yuri, recebeu, saiu. Olha o toque, Memphis, gol do Corinthians. Gol do Corinthians no contra-ataque puxado. O Yuri pro Memphis. E o Corinthians volta, tá na frente do placar aqui no Maracanã, Quindy.
Numa bela jogada do Bidon no meio, que ele conseguiu num toque tirar 2 jogadores do Vasco e puxar o contra-ataque. Um 4 contra 2 foi muito efetivo, né, o Corinthians nesse ataque. Na qualidade do toque do Yuri Alberto, tirando do goleiro Léo Jardim, tentou fechar o ângulo e o Memphis Depay apareceu livre no segundo pau. Agora, o gol que saiu no momento em que o Vasco fez escolhas erradas, né? O Vasco teve inúmeras jogadas no lance anterior, possibilidades, e acabou não aproveitando. Aí o castigo veio a cavalo.